A paz do Senhor a todos. Amém? Eu espero que todos estejam bem. E a palavra que o Senhor coloca no meu coração para ministrar nessa noite está em Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Então, por favor, abra aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Amém? Enquanto você está aí procurando na sua Bíblia, no seu celular, não sei aonde, eu quero começar a ler só o que está escrito em Tiago 1, 22, tá? Só para dar uma introdução para aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Mas abra aí em Lucas 14, a partir do 25, tá? Em Tiago 1, 22 vai dizer: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e se foi, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Amém? Eu quero falar nessa noite sobre dois tipos de crentes, dois tipos de alunos. Aquele a qual a gente leu em Tiago 1, 22. Existem dois tipos. Aquele que só ouve, mas não pratica. E aquele que ouve e pratica. E em Tiago 2, no versículo 25, vai dizer que este é bem-aventurado nos seus feitos. Eu quero falar então de um aluno que só ouve e do aluno que ouve, pratica, segue o seu mestre, chamado discípulo. Eu quero tentar entender e eu quero que você pense a respeito em qual tipo de crente você se encaixa. Se hoje você é um mero ouvinte ou se você é um discípulo, aquele que ouve e pratica. Amém? É sobre isso que a gente vai falar nessa noite. E eu quero que você preste bastante atenção. Não saia dessa live só porque você ouviu o tema dela. Às vezes acontece isso, né? Pô, vai vir aquele papinho de novo, de praticar, de obedecer. Fica aí, meu irmão. Deus tem algo a falar ao seu coração. Você é aluno que só ouve ou você é discípulo? Então, em Lucas 14, 25, você já deve ter aberto aí na sua Bíblia, vai dizer assim, vamos ler. Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olha como Cristo começa essa fala dele. Ele começa a colocar algumas observações do que é ser um discípulo, do que você precisa fazer para ser esse discípulo. Aí quando você começa lendo que se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, e filhos, irmãs, não entenda mal. Cristo não quer dizer que você tem que aborrecer a todos. Ele quer dizer que você tem que colocar o reino, tem que colocar ele acima de qualquer coisa. Ele diz que qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Há algumas questões
Ser discípulo do Senhor nos causa alguns prejuízos. Essa é a verdade. Precisamos deixar um pouco, diminuir bastante ou totalmente o nosso eu, as nossas vontades, para fazer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Para seguir o mesmo caminho que Cristo seguiu. Para ser discípulo, temos que nos desapegar de algumas coisas. Não podemos colocar nada acima de Cristo. Nada. Absolutamente nada. Para ser discípulos, temos que ser capazes de largar, às vezes, aquilo que amamos, que queremos, para seguir aquilo que Ele deseja, para cumprir aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Para ser contribuidores do reino. Ah, pastor, essa história de discípulo não está muito legal, não. Quer dizer, então, que para eu não ser um mero ouvinte e começar a ser um discípulo, eu tenho que largar mão de algumas coisas? Às vezes não é nem necessário, tá, irmão? Você deixar de lado ou largar mão algo que você ama muito. Mas é necessário que você coloque Cristo acima de todas as coisas. E se preciso for, não pense duas vezes em largar. Aí ele vai continuar dizendo: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, se o sal perder o seu sabor, com que se adubará? Como fazê-lo ter esse sabor novamente? Como restaurá-lo? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus começa dizendo que para ser discípulo você precisa se desapegar de algumas coisas. Colocar ele acima de tudo. Aí ele continua. Ele fala em outras palavras: olha, pensa bem. Pensa bem se você quer ser discípulo mesmo. Calcule tudo. Veja se você vai até o fim. Veja se você tem tudo para ir até o fim ou se você vai desistir no meio do caminho. Se planeja. Pense em todas as circunstâncias. Pense em tudo que você vai carregar. Pense no que talvez você precisará deixar de lado. Pense nas consequências. Pense em tudo. Pense naquilo que você também vai ganhar. Naquilo que você vai conquistar. Nas experiências que você vai ter. Pense em tudo. Coloque no papel. E veja se é isso que você quer. Você quer ser discípulo ou ouvinte? Discípulo ou apenas participante na multidão? O que você quer ser? Pense bem. Quando vim para essa palavra, para essa mensagem, para essa parábola de Cristo, eu vim a ela por conta de um acontecimento dessa semana. Um acontecimento simples, mas que até nas coisas simples do dia a dia, Deus nos ensina muita coisa, né?
Nós estamos, eu, a Rosinha, num projeto de reforma do quarto das crianças. Ali ficava só o Joaquim, agora vai começar a ficar o Joaquim e a Isabela. E a gente começou a pintar as paredes, a começar a montar os móveis. E essa semana eu peguei para montar o guarda-roupa que vai ficar no quarto. E quando eu peguei todas as peças ali, o manual, eu olhei para as peças, olhei para o manual. As peças não tinham numeração nenhuma, eram peças soltas, madeiras soltas. O manual não era tão explicado assim. E se você olhasse para o manual e olhasse para as peças, sem saber que aquilo era um guarda-roupa, talvez você não conseguiria construir. Sem saber mais ou menos como é uma estrutura de um guarda-roupa, provavelmente você se perderia no meio do caminho. Provavelmente. Não tinha marcação nenhuma, irmãos. Eu olhava para as peças, olhava para o manual. Eu falo, mas tá falando para montar a parte, né, da base do guarda-roupa, mas qual dessas peças aqui é a base? Não tem numeração nenhuma, não tem nada que me diz, é tudo no olho. É vendo mais ou menos o tamanho da peça, falei, olha, eu acho que essa deve ser a base por sua largura, por seu comprimento, deve ser ela. Tudo no chutômetro. E é assim conosco também. Quando eu vi aquele manual, eu vi aquelas peças soltas sem saber muito o que fazer, eu demorei mais a pensar o que era cada peça do que montar mesmo o guarda-roupa. Eu lembrei da Bíblia, que é o nosso manual. Se a gente não vai à Bíblia com a certeza daquilo que queremos, sabendo do resultado final, sabendo qual é o nosso desejo, sabendo sobre o que ela é manual. Ela é manual do quê? O que ela quer que nós construímos? Se não vamos à Bíblia com essa certeza, certamente nos perderemos no meio do caminho. Certamente. Mas se sabemos do que ela é manual, se sabemos que ela é um manual para a salvação, para a vida eterna com Cristo, que ela nos mostra o caminho, a verdade e a vida e nos direciona para Ele, nos direciona para esse caminho. Se vamos a este manual sabendo do que ele se trata, a que ele nos aponta, será de grande ajuda. Nos auxiliará no processo, nos processos. Porque se não sabemos do que é manual, do que é este manual, nos processos, certamente nos perderemos. Assim como eu fiquei todo perdido com aquele guarda-roupa. A cada processo, eu me sentia totalmente perdido. Começando pela base, depois pelas laterais, pegando toda a estrutura, com as suas partições. A cada processo você fica perdido, porque se você não sabe o que aquilo vai te levar, para que serve, você se perde. A minha sorte é que eu sabia que eu estava construindo um guarda-roupa. A minha sorte é que eu tinha uma ideia de como era o resultado final. E sabendo o que eu estava construindo e sabendo do resultado final, eu consegui interpretar aquele manual. Esse é o segredo. Dependendo qual é o resultado final que você almeja, a Bíblia te auxiliará ou não terá efeito nenhum na sua vida. Pelo contrário,
se você vai até a Bíblia querendo como resultado final justificativas para os seus erros ou qualquer outra coisa, a Bíblia não cumprirá o seu papel. Mas se você vai até a Bíblia querendo ter como resultado final a eternidade com Cristo, que é para isso que ela serve, você completará, vai ser bem-aventurado no seu projeto e na sua construção. E eu comecei a montar confiante, irmão, confiante que estava tudo certo. Comecei a parafusar tudo, a colocar as estruturas, vi aquilo sendo formado. E quando chegou no final, no topo, para acabar a estrutura do móvel, eu percebo que não tinha mais parafuso. Eu comecei a parafusar tudo. E lá no final, cadê? Acabou. Não tinha como eu terminar aquele projeto, aquele móvel. Não tinha como mais prender as peças. E é isso que Cristo nos ensina por essa parábola. Ele fala, olha, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como que acabar? Se você vai construir algo, você tem que planejar antes. Você tem que saber se tem todas as peças para esta construção. Se tem todos os meios. Se não lhe falta nada. Porque se lhe faltar alguma coisa, se você não se planejou, se você não pensou a respeito, lá no final, certamente você não poderá terminar a construção. Você vai desistir. Você vai querer parar. Você vai querer voltar atrás. Se não estava no seu planejamento, todas as peças, tudo o que poderia ocorrer, você vai voltar atrás. Você vai parar. Sabe como ficou meu guarda-roupa? Ele já está há 1 ou 2 dias montado pela metade. Eu comprei os parafusos que faltavam, mas ainda não deu tempo de terminar. Eu vou terminar. Porque eu sei qual é o projeto final. Eu vou terminar. Porque eu quero aquilo. Porque eu sabia que no meio do caminho poderiam ver, algumas coisas que não estavam mesmo que no planejado, mas eu quero aquilo. Eu sabia que iriam ver situações que provavelmente eu não esperava, mas eu estava preparado para enfrentar essas situações. É isso que Cristo está dizendo. Fala, olha, você quer ser discípulo? Você quer seguir os meus passos? Você quer não só ser ouvinte, mas ser praticante? Pense a respeito. Pense nas circunstâncias que poderão vir na sua vida. Você terá inúmeros benefícios, certamente. Você terá inúmeras experiências, certamente. Mas pense a respeito. Pense se você está preparado para terminar a obra. Pense se você será como Paulo no fim da sua vida. Lembra? Combati o bom combate e terminei e fiz a boa obra. Pense se você será capaz de ir até o fim e se não vai desistir no meio do caminho. Aí você pode me perguntar, pastor, qual que é o intuito dessa palavra? Você quer nos animar a ser discípulo ou quer que a gente desista? Porque parece que está complicado demais ser esse tipo de crente, ser um discípulo, aquele que segue, aquele que cumpre, aquele que faz e não só ouve, tão pouco difícil. O que o Senhor quer com essa palavra? Eu quero ser verdadeiro, meu irmão.
eu quero ser honesto. Assim como Cristo foi. Cristo, quando pedia algo a alguém, ele não escondia nada. Ele deixava tudo às claras. Ele falava de todos os obstáculos que as pessoas teriam ao fazer aquilo que ele estava dizendo. Ser discípulo, meu irmão, em alguns momentos é ser perseguido. Ser discípulo, em alguns momentos, é ser atacado. Ser discípulo, em alguns momentos, é deixar de lado, deixar de canto aquilo que você ama. Algumas coisas que você deseja, que você tem carinho. Ser discípulo é carregar a sua cruz. Mas ser discípulo é também ser íntimo. Não só observador. Ser discípulo é participar da ceia com Cristo. E não só se alimentar com a multidão. Lembra daquela passagem da multiplicação dos pães? Fala que tinha uma multidão com Cristo, o povo estava com fome, e ao invés de despedir o povo, Cristo pega alguns peixinhos, alguns pães, faz uma oração e aquilo é multiplicado a todos. Participar da multidão te faz ser alimentado muitas vezes quando você está com fome. Você participa desse milagre. Participa. Cristo nunca deixa ninguém com fome. Mas ser discípulo, oh aleluia, é estar naquele momento reservado, é participar da ceia. Lembra da ceia do Senhor? Vai dizer que ele estava sentado com os seus discípulos. E eles comeram juntos. E eles se alegravam juntos. Cristo partia do pão. Cristo partia do pão e distribuía a todos. Ser discípulo é ser íntimo. Ser discípulo é participar dos processos. E não só ver o resultado, e não só ser um mero espectador do milagre. Lembra de novo da multiplicação dos pães? Muitos foram aqueles que comeram, mas foi os discípulos que viu aqueles pães e aqueles peixes se multiplicarem em suas mãos quando eles estavam distribuindo ao povo. Ser discípulo te faz participar dos processos, meu irmão. Te faz ser participante daquilo que o Senhor tem para os nossos dias e não um mero espectador. Ser discípulo te faz ser amigo de Cristo. Amigo. E não só um servo. E não só um conhecido. Te faz ser amigo. Meu irmão, a palavra de hoje não diz respeito à salvação. Apesar de que aquele que consegue ser amigo de Cristo, aquele que é participante da boa obra, aquele que viu, que calculou tudo o que poderia acontecer e mesmo assim quis ser discípulo, mesmo assim quis fazer a vontade de Cristo, certamente esse será salvo. Mas eu não estou falando apenas de salvação. Eu estou falando da sua vida aqui na terra, nesta sua vida. Você quer ser apenas ouvinte ou participante?
Você quer ser apenas ouvinte, servo ou amigo? Você quer ser íntimo ou não? O que você deseja? O que você está construindo? O que você almeja? Você quer ser discípulo, meu irmão? Olha o que diz em João 15, a partir do versículo 12. Vai dizer: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Aleluia! Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Quem é amigo de Cristo? Amigo de Cristo é aquele que faz o que ele manda. Aleluia! Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Aleluia! Tenho-vos chamado amigos. Aleluia! Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Tem coisa melhor do que esta? Ser chamado de amigo? Aleluia! Tem maravilha maior do que esta, meu irmão? Homens pecadores que rejeitaram a Cristo, que rejeitaram o Senhor, mas que se arrependeram, e no se arrepender, no se prostrar a Cristo e reconhecer que Cristo é o Senhor, e obedecer aquilo que Ele tem a falar, aquilo que Ele quer para as nossas vidas, ser chamado de amigo. Não somos merecedores dessa maravilha, meu irmão. Não somos merecedores dessas bênçãos, dessa bênção, mas o Senhor, para aqueles que são discípulos, para aqueles que fazem aquilo que o Senhor ordena, são amigos. Aleluia! Olha o que diz em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse guardar não é só deixar em algum canto do seu coração, não é apenas isso. Em algumas outras traduções vai dizer aquele que tem os meus mandamentos e os obedece. Esse é o que me ama. Você ama Cristo? Você ama o seu Senhor? Você ama verdadeiramente a Cristo? Então deixa eu complicar mais as coisas aqui. Deixa eu colocar um peso nessa balança. Você ama Cristo? Então você não é um mero ouvinte. Você não pode ser. Se você ama Cristo, é impossível você ser um mero ouvinte. Se você ama Cristo, você é aquele que tem, que guarda, que obedece os mandamentos de Cristo. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Aleluia. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Você ama Cristo, meu irmão? Aleluia. Eu disse no meio da palavra que essa palavra não é só sobre salvação. Apesar de ser. Porque
toda a Escritura, todos os Evangelhos, tudo que está escrito nesse manual nos leva para a salvação. É o manual da salvação, da vida eterna com Cristo. Então não tem como fugir disso. A palavra de hoje é como queremos viver a nossa vida aqui na terra, como discípulos ou como ouvintes. Mas a nossa escolha de como viver revelará, mostrará o fim de tudo. Se a nossa construção foi de salvação ou de perdição. Porque aquele que ama, guarda os mandamentos e obedece. O que você quer para a tua vida, meu irmão? Calcule bem. Pense bem o que você quer. O erro de muitos cristãos, cristão não, porque cristão é aquele que segue, cristão é discípulo. O erro de muito crente, daquele que só acredita, daquele que acredita em Cristo, é não saber o que quer. É não saber o que deseja. É não saber o que está construindo. O que você quer, meu irmão? Você quer a Cristo? Você ama Cristo? Você quer a eternidade com o Senhor? Você quer vivenciar esse lugar preparado por Cristo para mim e para você? Você quer isso? Você quer ser discípulo, meu irmão? Aleluia. Então pense bem. Não faça uma escolha sem pensar. Pense naquilo que você vai passar. Pense nos benefícios. Pense no que você pode perder ou sofrer. Pense também no que você pode ganhar e experimentar. Pense em tudo. E faça uma escolha. A escolha de aceitar a Cristo é uma escolha difícil, não é feita de qualquer maneira não, meu irmão. Na verdade, eu não gosto muito desse termo, aceitar a Cristo, porque primeiro Ele nos aceitou, né? É aceitar aquilo que Ele tem proposto para nós, para as nossas vidas. Aceitar esse projeto de vida, aceitar esta construção que Ele propõe que eu e você façamos. Porque a Bíblia é um manual, meu irmão, mas quem faz somos nós. A Bíblia não faz para nós. Cristo não faz para nós. Cristo é o caminho, mas quem caminha sou eu e você. Aceitar esse projeto de vida, aceitar começar essa construção, não é fácil, não é feito de qualquer maneira, precisa ser pensado. Para que no meio do caminho eu e você não desistamos. Para que no meio do caminho, quando as dificuldades vierem, quando as lutas vierem, quando a gente vê que os parafusos acabaram, não percamos a nossa fé, as nossas forças, o nosso desejo de prosseguir e de terminar a obra. O que você quer? O que você quer, meu irmão? Eu posso tentar influenciar na sua escolha? Escolha Cristo. Aleluia. Escolha Cristo, meu irmão. É a melhor escolha que você pode fazer. Escolha o projeto que o Senhor tem para as nossas vidas. Escolha obedecer. Escolha fazer a vontade de Deus. Escolha fazer aquilo que Cristo tem para nós. Porque como Tiago vai dizer, se você não só ouve, mas se você ouve e pratica aquilo que ele ensina,
Bem-aventurado você será nesse projeto. Bem-aventurado você será nessa construção. No fim da vida você poderá dizer igual a Paulo: combati o bom combate, eu venci, aleluia! O projeto que eu me coloquei a fazer, eu terminei, eu combati o bom combate. Escolha Cristo, meu irmão. Escolha o que Ele tem para as nossas vidas. Porque se a tua escolha for a Cristo, se a tua escolha for a eternidade, se o teu desejo for o Senhor, este manual vai te guiar à eternidade. Este manual te mostrará o caminho que é o próprio Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Escolha Cristo, meu irmão. Se ao aceitar a Cristo lá na sua conversão, foi um aceitar sem calcular tudo, sem planejar, sem pensar em todas as coisas, faça isso agora. Você, se tem alguns anos de caminhada, você já sabe o que um discípulo enfrenta. Você já sabe quais são as dificuldades. Mas você também sabe quais são os prazeres. E você há de concordar que o que você ganha é muito maior e muito melhor do que aquilo que você perde. Não é? Faça a sua decisão. Escolha bem, meu irmão. A tua escolha determinará o seu futuro. Escolha bem. Afinal de contas, é da sua vida que estamos falando. É da sua eternidade que estamos falando. Escolha bem. Meu conselho? Escolha Cristo. Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus, meu irmão. E que o grande e maravilhoso amor de Deus, que a graça e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém, Senhor.